Audiência pública, terceiro quadrimestre de 2022. Boa noite a todos. Declaro aberta a presente audiência pública, que tem por objetivo a demonstração e avaliação das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2022, referente aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2022, em cumprimento ao disposto no artigo 9º, parágrafo 4º e artigo 48 da Lei Complementar número 101, de 4 de junho de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. Esclareço aos presentes e a todos que nos acompanham pelas redes sociais que a presente audiência pública está sendo realizada no plenário da Câmara Municipal de Caieiras, com a presença de público, bem como em ambiente virtual e interativo, permitindo a participação popular por meio do canal oficial da Câmara Municipal de Caieiras e redes sociais, de modo que os participantes podem enviar perguntas que tenham conexão com o tema contendo o nome completo, para que a assessoria possa direcioná-las no momento oportuno. Esclareço ainda que a Câmara de Caieiras disponibilizou, por meio das páginas oficiais, o número de contato WhatsApp para que os munícipes pudessem enviar suas perguntas com antecedência. Informo que a data desta audiência se tornou pública por meio do edital de convocação número 003/2022, devidamente publicado na imprensa oficial, edição número 633, de 10 de fevereiro de 2023, bem como na página oficial da Câmara Municipal de Caieiras, mídias sociais e afixado nos quadros de aviso. A Comissão de Finanças e Orçamento, responsável pela realização desta audiência pública, conduzirá os trabalhos. A mesa é composta pelo relator da comissão, vereador José Carlos Dantas de Menezes, Alemão da Barroca, membro, vereador Micael Fernando dos Santos, e presidida por mim, vereador Lagoinha Josi. Representando o Poder Executivo, registro as seguintes presenças: doutor Edgar Dias, secretários de Assuntos Jurídicos, senhora Andréia Vilas Boas, secretárias de Finanças da Prefeitura Municipal de Caieiras. Sendo assim, passo a palavra à secretária de Finanças da Prefeitura Municipal de Caieiras, senhora Andréia. Boa noite, nobres vereadores. Boa noite aos presentes, aqueles que nos acompanham pela rede social. Temos aí novamente a oportunidade de poder demonstrar um pouquinho, né, como é que foi a execução financeira do município aqui de Caieiras no ano de 2022. Então, os dados que eu trago aqui são dados pertinentes à prefeitura, né, principalmente no quesito de arrecadação. Então, vamos lá, gente, olhando aqui o nosso slide. Então, nós temos aí, né, embora a gente coloque terceiro quadrimestre, a gente sempre consolida os dados do balanço, tá? Então, nós estamos falando aqui do exercício de 2022. Acabei de verificar que eu escrevi 23 ali, tá? Então, nós estamos considerando 22, tudo bem? Então, vamos lá, gente. Qual que era a nossa previsão, a nossa estimativa de arrecadação aqui para o nosso orçamento de 2022? Eram R$ 326.886.291. E o município atingiu o patamar de 31,77% a mais do que o valor orçado. Então, quanto arrecadou-se em 2022? R$ 430.753.462,73, né? Como eu já disse, o equivalente a 31,77% a mais do que o nosso orçamento, né? Vamos agora entender quais foram as receitas que tiveram o maior impacto, né, nessa representação numérica aí de porcentagem. Então, nós temos primeiro a arrecadação que a gente encontra aqui, é a categoria de impostos, taxas e contribuições de melhoria. O maior contribuinte, então, que nós temos aí nesse bloco são os próprios munícipes, né? São todos, nós temos aqui dentro dos impostos o IPTU, o ISS, o ITBI, as taxas de licença de funcionamento do comércio, né? E o valor orçado para 2022, a expectativa de arrecadação era de R$ 90.969.000. E nós arrecadamos 21,56% a mais, que equivale a 110.583.000 no exercício. Então, nesse quesito, a gente não só atingiu, como ultrapassamos. Vamos falar um pouquinho da receita de contribuição. Quem é que é essa receita no município?
é o que nós pagamos a nossa contribuição de melhoria, o que a gente chama de CIP, ou COSIP, né, doutor Edgar? Então, nós tivemos aí o valor, a expectativa de arrecadação na CIP era de 5.352.000, e nós arrecadamos 5.557.000, ou seja, 3,84% acima do valor estimado. Nós temos aí a receita patrimonial. Eu costumo dizer que os números falam conosco. Se nós já abrimos a nossa apresentação dizendo que nós tivemos aí quase 32% a mais do recurso estimado, acima, né, do que a gente tinha previsto, todo esse recurso ele é depositado e aplicado no mercado financeiro. E a receita patrimonial, ela vai nos trazer exatamente o resultado dessa captação de recurso aí no mercado, né? Então, vejam bem, nós tínhamos aí uma expectativa de 320.000 para ser arrecadado em 2022, e nós arrecadamos 6.766.000. Então, não poderia ser diferente, porque se eu tive uma expectativa além, né, daquilo que nós estimamos, automaticamente a receita patrimonial ela nos acompanha pela aplicação no mercado. Lembrando que o exercício de 2022, o mercado financeiro pagou muito acima, as taxas que nós tivemos de retorno no mercado financeiro foram muito acima do exercício de 2021. Então, quando a gente olha o número, a gente identifica aí um aquecimento do mercado nesse quesito. Tá? Vamos falar um pouquinho das transferências correntes. Vamos lembrar um pouco o que cabe dentro dessa transferência corrente, né? Nós estamos falando aqui daquela transferência do ICMS, que nós geramos riqueza no nosso município, e aí a gente disputa com todos os municípios do Estado de São Paulo. Estamos falando do FPM, que são as duas maiores arrecadações nossas, né? E aí, dentro desse contexto, nós temos mais quem? O repasse da educação, a maior parte o Fundeb, o repasse da assistência social e o repasse da saúde. Então, nós tivemos também um incremento dentro desses repasses, onde uma boa parte foram de convênios celebrados aí no exercício de 2022. Então, a expectativa de arrecadação era de 247 milhões e nós chegamos em 326 milhões nas transferências correntes, ou seja, 32% também além daquilo que nós estávamos esperando. E aí vocês vão dizer, mas tem muito convênio aqui dentro de transferência corrente? Porque muitos convênios vieram para o custeio, principalmente da saúde. Acho que a audiência que nós tivemos anterior a essa foi da saúde, e a Renata acho que conseguiu até transmitir um pouco de tudo isso que nós recebemos, que compõe aí a transferência corrente. Nós também tivemos um incremento em outras receitas correntes, né? Então, nós tivemos aí uma arrecadação, além do esperado, em torno de 31,23%. Então, o nosso orçado, a nossa expectativa eram de 6.436.000 e arrecadamos 8.446.000 no quesito outras receitas correntes. Então, falei um pouquinho da arrecadação contínua. Então, essas 5 arrecadações que eu trouxe à categoria são receitas que, eu costumo dizer, faça chuva, faça sol, elas vão ingressar no município. É o IPTU que cai todo mês, é o ISS. Então, praticamente, são as arrecadações que mantêm o município. Agora, eu vou passar um pouquinho para a categoria de receita de capital, que são as receitas provenientes aí de convênios e que formam o capital do município, né? Então, nós tivemos aí no quesito alienação de bens, nós tivemos aí 2 leilões no exercício de 2022, né, de bens que nós tínhamos, e a venda disso gerou R$ 468.600. Nós não tínhamos nessa receita nenhuma expectativa de arrecadação constando no orçamento. Tá? Então, eu nem coloquei percentual, porque ela nem existia, né? Então, ela ocorreu aí em 2022. E olha só, gente, que bacana, os convênios. Nós tivemos 67,69% além do que a gente tinha previsto na questão de convênios. Então, nós tínhamos uma estimativa de 8.311.000 e tivemos aí quase 14 milhões aí de convênios, né? E não só a intenção e a assinatura no papel, mas o ingresso dos recursos, né? O que eu enxergo isso muito positivo para nós.
Eu não lembro de ter encontrado no histórico de arrecadação de Caieiras um valor tão expressivo enquanto o convênio, né? Então, a gente entende a eficiência que o governo girou no ano de 2022 nessa conquista de trazer mais recurso aí dos convênios para o município, tá? Temos na lei orçamentária desse ano também uma expectativa boa de convênios, né? E vamos ver aí se a gente consegue efetivar todos eles que a gente está aí no planejamento. Bom, falamos um pouquinho da arrecadação, agora vamos falar um pouquinho de onde esse recurso ele foi aplicado, ok? Então, nós trouxemos aqui as 3 fases da despesa. Então, nós tivemos aí o empenhamento de 371 milhões como empenho, ou seja, o comprometimento, a despesa empenhada é a primeira fase da despesa. Desse montante, 71% nós recebemos no exercício, que é a despesa liquidada, que foi aí 343 milhões. E nós tivemos aí 339 milhões pagos. Então, do empenhado, nós recebemos 71%, e do que recebemos, pagamos 70%. Tá? A maior diferença ela se dá nos encargos que a gente paga, os encargos patronais de folha, que a gente paga sempre no dia 10 e 20 do mês seguinte. Tá? Então, por isso que tem essa diferença aí de 1%. Lembrando que esses dados são apenas da prefeitura, ok? E aí nós tivemos, então, uma outra distribuição, um outro cenário para a gente enxergar aquele valor empenhado. Então, nas despesas correntes do município, que eu costumo dizer que são as despesas que mantêm o município, né, nós tivemos aí um comprometimento de 191.503 mil. Quanto nós aplicamos com folha? Quanto foi o gasto com a folha de pessoal? 142.030 mil. Em investimentos, nós tivemos 31.553 mil. E nem poderia ser diferente, porque nós tivemos muito investimento custeado pelo convênio, que a gente já viu no slide anterior. Nós tivemos, então, mais 3.600.000 no pagamento de juros e encargos da dívida, que os senhores sabem que nós temos 2 financiamentos, e mais um parcelamento com a Previdência. E 2.655.000 investidos aí na amortização deste principal da dívida, dessas 3 dívidas no município. Vamos falar um pouquinho das aplicações constitucionais. Então, na educação, nós atingimos, pelo valor empenhado, 29,65% e liquidado já 28,20%. Né? Então, podemos dizer tranquilamente que já a coleta que o tribunal faz da aplicação, ele vai colher tudo que nós pagamos até o dia 31 de janeiro do ano seguinte, né? Ou seja, de 2023 agora. Mas a gente já pode afirmar que, no mínimo, os 28,20% já estão aplicados, porque é a despesa liquidada, ou seja, é a despesa que eu já recebi e eu já reconheci. Né? Então, nesse quesito, o município aplicou aí os 25%. No Fundeb, nós tivemos aí um investimento, né, de 91,57% no magistério e 8,43% no que a gente chama de demais despesas. A lei diz que o mínimo é 70% para o magistério e 30% de livre movimentação em outras despesas da educação. Nós aqui atingimos 100% do valor arrecadado com essa distribuição. Então, também o município atingiu a aplicação mínima aí com relação ao magistério, ok? Na educação, na saúde, nós atingimos aí, pela despesa empenhada, 22,49%. Né? Aqui eu queria fazer uma observação, que a nossa aplicação esse ano ela foi um pouquinho menor, porque nós tivemos uma eficiência no gasto vinculado. Né? Então, todas as receitas vinculadas que nós recebemos ao longo do exercício, elas também foram aplicadas. O que houve aí, essa geração dos 22,49% de aplicação. Ok? Bom, gente, isso era o que eu tinha para trazer. Me coloco agora à disposição, se tiver algum questionamento, alguma coisa, a gente conversar um pouquinho. Obrigado, Andréia. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, solicito à coordenadoria que verifique se há perguntas a serem respondidas pelos componentes da mesa para que possamos direcioná-las.
Não havendo mais perguntas ou quem queira fazer uso da palavra, agradeço a todos que participaram desta audiência pública, aos munícipes e a todos que nos assistem pelos canais oficiais. Declaro encerrada a presente audiência pública. Boa noite a todos.